Vivemos numa época pós-moderna em que se acredita ser tudo relativo, não há uma verdade absoluta, tudo depende do ponto de vista de cada um, não existe o certo e o errado e cada um constrói a sua verdade. Acredita-se que todos os caminhos levam a Deus, ou ainda, cada um cria seus próprios deuses, seus próprios conceitos e sua própria moral. No livro Desconforme-se, o pastor Richard Guerra trata desses e de outros assuntos de forma inteligente e embasada. Por meio de contextualização histórica e cultural, nos leva a questionar e a reformar a mente em relação a essas ideias que permeiam a sociedade moderna, para que não tomemos a forma do mundo em que vivemos. O autor não nos propõe sair do mundo e passarmos a viver escondidos numa bolha fofa, onde só viveríamos com nossos irmãozinhos e tudo seria lindo e florido, até porque este lugar não existe. Deus criou o mundo e tudo o que nele há, e nós fazemos parte deste mundo. O autor expõe que muitos buscam uma maneira de preencher um vazio existente, por intermédio de um conceito filosófico, os chamados de ismos, relativismo, pluralismo, paganismo, dualismo, ateísmo, sincretismo, etc. O livro é um chamado para desconformar-nos, e sua leitura nos leva a uma transformação pessoal por meio do aprendizado que encontramos em Romanos 12, verso 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Seja bem-vindo ao canal Som do Trono. Neste vídeo você poderá refletir conosco no ensinamento profundo de Romanos 12, verso 2, e ver se de fato estamos renovando nossa mente através da palavra do Senhor ou nos moldando a este mundo. Se você ainda tem dificuldades em interpretar a Bíblia, entender as passagens e fazer aplicações práticas, comece hoje e descubra como extrair lições práticas e preciosas da Bíblia para a sua vida. Você não precisa mais se sentir triste, sem fé ou até menos crente por não compreender a Bíblia. Comece hoje a aprender sobre interpretação bíblica de uma maneira simples e transforme sua vida com a palavra. Acesse o link da descrição aqui embaixo para saber mais. Este vídeo contém pequenos resumos e insights do livro Desconforme-se do autor Richard Guerra. Ser um verdadeiro homem ou uma verdadeira mulher de Deus traz muitos desafios, não importa em que época da história ou em que lugar do mundo a pessoa tenha nascido. Afirmo isso com certeza porque Jesus alertou seus primeiros seguidores sobre isso, quando falou: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Não fazer parte do mundo traz desafios para os seguidores de Cristo, pois eles foram retirados do mundo por Jesus, por isso o mundo os odeia. É claro que esse sentido não é literal, porque nós, discípulos de Jesus, continuamos vivendo neste mundo. Para entender o que o Mestre disse, temos de perceber o que a palavra mundo significa na Bíblia, e principalmente nos textos do apóstolo João. Esse termo, que em grego se chama cosmos, pode ter 3 significados diferentes. A Terra, o Universo, e a criação, de modo geral, como em João 1, verso 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. As pessoas que vivem na terra, como em João 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O grupo de pessoas hostis a Deus, como na segunda parte de João 1, mas o mundo não o reconheceu. A palavra mundo, no texto de João 15, verso 18 a 20, tem a terceira definição: o mundo sem Deus, o mundo que se opõe a ele. Mas na esfera física, continuamos com pessoas que não reconhecem o Deus Criador e que, mais do que isso, o odeiam. E porque o odeiam, odeiam também todos aqueles que o seguem e insistem em dizer que ele é real. Com isso, podemos entender que, se o cristão não experimenta nenhuma oposição, nenhuma dificuldade, nenhum ódio por parte do mundo, então existe algo errado. E eu diria que o problema é que essa pessoa, ainda que não pertença ao mundo,
Porque Jesus a retirou dele, vive, pensa e se comporta como se pertencesse ao mundo. Em algumas épocas da história e em alguns lugares do planeta, pertencer a Cristo é tão radicalmente diferente de tudo ao redor que não existe a menor chance de o cristão agir como se fosse do mundo. Por exemplo, no Império Romano, o culto aos deuses fazia parte do dia a dia das pessoas. Havia altares aos ídolos não só nos templos, mas também nos locais de trabalho e nas casas, e quando alguém se tornava cristão, era praticamente impossível continuar vivendo como antes, porque seu modo de vida estava totalmente misturado com suas crenças religiosas. Ainda hoje, isso acontece em algumas culturas com uma religião notadamente diferente do cristianismo, como na Índia, onde o hinduísmo também cultua muitos deuses e pratica diversos rituais de oferendas e sacrifícios a eles. Tanto no Império Romano dos primeiros séculos, como na Índia do século XXI, as pessoas que seguem a Jesus se tornam tão diferentes do restante da sociedade que isso gera, e gerou, muitas vezes, um ódio profundo, que causou, e causa, a morte de diversos irmãos em Cristo. Mas aqui em nosso país, e em boa parte do que é chamado de Ocidente, essa diferença não fica tão clara. O que temos de enfrentar está mais camuflado, não é uma pessoa, uma divindade ou uma religião. É uma cosmovisão, ou seja, uma maneira de ver o cosmos, isto é, o mundo. Você tira uma foto comum, e aplica o filtro que quiser para deixar a imagem mais interessante. Usando como exemplo o Instagram, se você usa um filtro preto e branco, tudo fica em tons de cinza, não importa quão colorido for o cenário. É ela que as pessoas usam quando refletem sobre o sentido da vida, sobre o que irá lhes trazer felicidade. Redenção. Se você for cristão, certamente se sentirá confortável em responder a cada um desses princípios, de acordo com a Bíblia, usando o conteúdo que aprendeu na escola dominical ou em outros grupos de estudo de sua igreja. No entanto, as pessoas respondem a essas perguntas de acordo com a própria opinião, sem se preocupar se há ou não uma resposta correta. Podem achar que tudo começou com uma grande explosão e que o motivo do mal no mundo é a ganância, e a solução para vencê-lo é buscar a felicidade. As respostas podem variar, mas se você tiver paciência para ter um papo cabeça com quem não seja cristão, vai logo perceber que as explicações sobre os 3 princípios são bem diferentes do que a Bíblia ensina. Assim como toda a Terra se vale da luz do Sol para definir as cores e as formas, cada época e cultura tem uma cosmovisão predominante sobre a sociedade, e as pessoas procuraram adaptar-se a ela. A cosmovisão que predomina no Ocidente hoje, mas que, com a globalização, tem alcançado mais e mais lugares, é tão jovem que ainda nem tem um nome exato. Os pensadores contemporâneos sabem que ela se diferencia, em muitos pontos, do que era conhecido como novidade moderna, por isso ganhou o nome de pós-modernidade, modernidade tardia para os críticos da religião, pós-cristianismo. Pelo nome, já dá para perceber que o pós-modernismo veio após um movimento chamado modernismo. O iluminismo foi uma forma de pensar que surgiu no século XVIII, dentro do período histórico chamado Renascimento, que começou por volta do século XIV, trazendo o fim da Idade Média. A principal característica do iluminismo foi o predomínio da razão, ou seja, o pensamento foi supervalorizado. Os iluministas não acreditavam em explicações místicas ou espirituais para os fenômenos do mundo, e entenderam que o raciocínio era suficiente para descobrir a verdade por trás dos acontecimentos. Assim, aquilo que não podia ser examinado e provado pela ciência, por exemplo, Deus, Espírito, alma, não era real. Por se basear somente em fatos verificáveis, a ciência seria a verdadeira e última forma de conhecimento. Nasceu, assim, a ciência moderna, que apresentava o pensamento lógico e o método científico como o caminho para a evolução da humanidade. Filósofos e pensadores começaram a se questionar:
Será que dá mesmo para conhecer alguma coisa de verdade? Immanuel Kant foi um deles. Em seus escritos, Kant afirmou que havia uma brecha entre o que o homem podia supor e o que ele, de fato, poderia saber. Essa teoria de Kant indicava que a Idade Moderna, a era em que o homem, pela ciência e pelos fatos concretos, tentou chegar à verdade suprema, estava se aproximando do fim. Hegel, seguindo o pensamento de Kant, afirmou que em vez de o homem ter de decidir entre o que ele percebe e o que ele sabe, poderia ficar com as duas coisas. A verdade não precisava ser um ou outro. Esse entendimento de que não existe uma verdade absoluta, e que cada um é autor da sua história e de sua verdade, o relativismo, é uma das grandes marcas do pós-modernismo. O que importa não é a realidade, mas a forma pela qual somos capazes de detectá-la e entendê-la. As coisas são boas e más, importantes e fúteis, claras e escuras, dependendo do ponto de vista. Ainda que a gente não viva cercado por filósofos pensadores, a cosmovisão pós-moderna, como o relativismo e outros fismos, é a linha que conduz o raciocínio da maior parte das pessoas hoje. Ela não está apenas nas universidades ou nos discursos sociológicos, mas na arte, na literatura, na cultura pop, nos lugares de onde as pessoas tiram suas ideias sobre a vida. Você vai encontrar os fismos pós-modernos nas propagandas da TV, nos seriados da Netflix, nas músicas do Spotify, nos posts do Facebook e por aí vai. O cristianismo prega que há, sim, uma verdade absoluta, verdade essa que é o próprio Deus, revelado em sua palavra, verdade que nos abre os olhos e nos torna livres. Se há um Deus que é a verdade, tenho de me submeter a Ele e ao que Ele diz ser real ou não. Ele é o absoluto e a referência a partir de onde podemos avaliar e interpretar todas as coisas que acontecem ou são ditas ao nosso redor. Como você tem pensado sobre o mundo? Que tipo de influência você tem recebido? Os filmes, séries, livros, músicas que você consome estão de acordo com a palavra de Deus? Seus amigos e família estão te dando conselhos que estão de acordo com a Bíblia? E até mesmo seus irmãos da igreja, eles têm te ensinado e orientado conforme as Escrituras? Seus sonhos, planos e ideias estão de acordo com a vontade de Deus para a sua vida? Pense e reflita a respeito destes pontos. Devemos vigiar, orar e andar meditando na palavra do Senhor todos os dias para não sermos levados por ideias estranhas ou pensamentos diferentes do que o Senhor tem para o seu povo, pois nos dias atuais, muitos têm usado a palavra de Deus de forma desonesta para enganar as pessoas, ensinando heresias de perdição. A vontade de Deus está claramente exposta na Bíblia. Devemos ter o temor e o cuidado de observá-la, estudá-la para termos a melhor direção possível vinda sempre do Senhor por meio de seu Espírito. Se você quiser se aprofundar no estudo e interpretação das Escrituras, veja o link abaixo na descrição e comece hoje a extrair lições práticas da Bíblia para a sua vida. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo deste tema, onde continuaremos este assunto. Que o Senhor abençoe você e sua família.